Noite, Gi. Maravilhosa. Saudades de você, viu? Eu também. Muito bom Ó, tê-las aqui. Meninas, vocês acreditam que eu coloquei o quarto encontro? Já estamos no quinto, meu Deus do céu. Estamos aqui na velocidade da luz e eu aqui, ó, no tempo, né? Parada no tempo, perdida no tempo. Mas estamos no nosso quinto encontro. Graças a Deus, gerando aí muito movimento, muitas transformações. A Maju trouxe aí o depoimento dela, quero que ela fale um pouco mais sobre isso. Mas é sobre isso, é sobre estarmos no meio de pessoas, no mesmo ambiente, onde está todo mundo ali com muita energia. E acreditem, por mais que uma ou outra, ou um dia e outro, a gente não esteja 100% com essa energia, estarmos aqui, isso se transforma, porque a gente encontra pessoas, por mais que não esteja, a gente se torna. Então, olha que poderoso isso, de estarmos em ambiente e com pessoas que estão vibrando na mesma energia. Por mais que a gente tenha tido um dia corrido, difícil, desafiador, às vezes com alguma situação, né? Quando a gente escolhe, quando a gente decide estar com pessoas que a gente sabe que vai alterar o nosso espírito, nosso estado de espírito, tudo se transforma. Então, estarmos no movimento é uma decisão. Então, decidirmos estar aqui gerando esse movimento, assim, até mesmo em outras, né, experiências com outras pessoas, em outros lugares. Então, toda essa sinergia faz com que a gente tenha resultados incríveis. Bom, meninas, hoje é o nosso quinto encontro e não o quarto. Perdão por isso, mas tá tudo certo, né? Sem cobranças aí em excesso, a gente não precisa disso nessa altura do campeonato, principalmente aprendendo o que a gente vem aprendendo ultimamente, né? Então, quero propor para vocês esse tema poderosíssimo que é propósito e identidade. E aí coloquei conectando a nossa essência à nossa profissão. E aí vocês vão entender aqui ao longo da nossa jornada de hoje o quão poderoso isso vai ser e libertador, tá? E aí no final da nossa conexão, eu quero que vocês trazem aí, né? Se vocês já tiveram o contato com esse tipo de conteúdo, que eu acredito que sim, tá? Mas talvez de forma diferente, ou talvez de uma forma não tão clara, ou se também, se não ficou claro, tragam, porque é importante. Vou pedir para vocês terem papel e caneta, é extremamente importante para poder estarmos aqui e fazer valer a pena estar aqui hoje, certo? Maravilha. E uma aguinha também, né, que é importante. Somos da área da saúde, então simbora de água. Minha garrafinha tá aqui, ó. Mas vamos lá, gente. Esse encontro, ele ainda faz parte aí do ciclo, né, despertar. E aí o objetivo é ainda romper as nossas crenças limitantes. A gente não rompe as nossas crenças limitantes da noite para o dia. A gente tem que se propor sim, quanto a alguns desafios, ou algumas atividades, ou uma ação prática, se colocar no movimento, trazer algo que não é nosso hábito para poder se tornar, né, um hábito, uma rotina, e dessa forma a gente vai ali desconstruindo crenças, tá? Para poder construir uma nova identidade, principalmente agora profissional. Então, esse tema propósito e identidade, ele está muito previsto aí no nosso planejamento como uma etapa e principalmente aí a anterior, né, sobre inteligência emocional, sobre disciplina, sobre responsabilidade, que faz tudo parte aí do mesmo ciclo e principalmente a responsabilidade pelos nossos resultados, tá? Às vezes a gente fica se perguntando por que que eu não tenho esse tipo de resultado, por que que isso não acontece, o porquê. Isso ainda não entrou dentro de você como a forma como deveria, isso ainda não, talvez, né, não seja uma disciplina diária, constante. Talvez a sua mentalidade não virou a chavinha ainda para aquilo que você está desenvolvendo, né? Então, por mais que você faça um curso e se sinta preparada, nós temos que dar passos, mesmo sem grandes expertises, para a gente poder trazer isso como algo que seja em treinamento todos os dias, para que se torne uma performance, tá? Então, o objetivo do nosso encontro hoje é levar cada um de vocês a reconhecerem que quem são além do cargo. Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Então, quem vocês são além do cargo de vocês? Além da profissão ou da função que vocês exercem? Então, esse é o principal objetivo, principalmente também ressaltando os valores e as experiências,
Porque os valores, nossos valores e as nossas experiências é que formam a nossa identidade. Como a sua história também pode transformar em serviço, olha que fantástico isso, tá? E de que maneira a sua profissão ela pode expressar a sua essência. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu sempre gosto de trazer isso, gente, porque tem muitas coisas que a gente ainda não viveu. E talvez a minha experiência não é a de vocês, algumas dores eu acredito que sim, mas enfim. Quando a nossa história ela transforma em um serviço, isso fortalece o nosso propósito. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa história houve algum momento da nossa história que houve uma dor. E através dessa dor gerou a decisão de fazer. Ou, se não houve alguma dor aqui neste momento, houve um desejo muito, muito, muito forte. E se a gente parar para pensar, e principalmente em forma de meditação, com o olho fechado, por que que me despertou esse desejo? Será que esse desejo não foi despertado de uma dor? Olha que coisa. Na maioria das vezes, sim. E se vocês tiverem alguma, se vocês tiveram alguma experiência diferente, pode me trazer, tá? Um outro objetivo, né? De que maneira a sua profissão ela pode expressar a sua essência? Então, olha que interessante isso também. Será que o que você faz, você consegue se sentir leve com aquilo que você está fazendo? Isso é extremamente poderoso. Eu fui da supervisão de enfermagem por um período de quase 10 anos. E se me falassem, para você ser supervisora, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo, talvez eu não teria aceitado, mesmo sendo muito feliz quanto supervisora. Mas essa felicidade, ela não dura para sempre. Ela só dura até que a nossa identidade seja revelada. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu fui promovida, eu comecei a ter medos, medo de ser mandada embora, medo de não alcançar a expectativa que estavam criando em mim. Eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Gente, eu paguei para poder estar aqui falando o que eu tô falando para vocês. Vocês também pagaram para serem enfermeiros, para ser professores, para serem fisioterapeutas, para serem médicos. Nós pagamos por isso. Um preço altíssimo, preço em real, preço em valor, preço em tempo, preço em família. A gente paga preço. Inclusive, a gente paga preço para poder se transformar em quem nós somos hoje. É incrível. E qual o pequeno movimento que pode ser realizado aí nessa semana para vocês viverem também com mais propósito, apesar, né, de alguns fatores sangrarem. E o que a gente precisa fazer para poder minimizar isso, tá? Independente, tá? Da jornada CLT, PJ, empreendedora, enfim. Então, fortalecendo aqui para vocês, né? O propósito, meninas, não é aquilo, né? Não é apenas aquilo que você faz. Olha que interessante. O propósito, ele não é apenas aquilo que nós fazemos. O propósito é a nossa intenção, é a nossa essência e o impacto que a gente coloca naquilo que a gente faz. Alguém já parou para pensar sobre isso? Oi, Carlos. Boa noite, meu amigo. Que alegria ter você aqui. Gente, reflita sobre isso que é muito poderoso, tá? Então, o propósito não é sobre aquilo que a gente faz. Que a gente faz com muito amor e às vezes sangra. Então, sim, é a nossa intenção, a nossa essência e o impacto que a gente coloca naquilo que a gente faz. E por que a nossa essência? Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama e a gente não coloca a nossa essência, como que a gente pode falar que a gente é feliz naquilo sem a nossa essência, sem a nossa verdade?
E aí, quando eu fui da supervisão de enfermagem, eu sofri um bocado. Claro que sim, eu queria muito ser uma melhor líder. E aí, falei pra vocês, né, que no começo, meu Deus, gente, eu só posso, ser mandada embora, me permitir a esse luxo depois de 5 anos. Porque aí depois eu posso falar que, né, 5 anos de experiência, qualquer lugar me contrata. Mas que medo insuportável era esse? De ser mandada embora, de não atender a expectativa. E aí a gente vai perdendo a nossa essência colocando máscaras. E olha, eu me achava a melhor supervisora. E não de me achar foda. Não, 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 não era sobre isso. Mas era em essência. Mesmo eu ter perdido um pouco da minha essência, porque sim, eu perdi um pouco da minha essência, eu ainda me considerava uma das supervisoras mais flexíveis, mais amorosa, com um olhar diferenciado. E aí, depois que eu fui buscar essa performance em ser uma melhor líder, que eu levei muita porrada, porque aí eu comecei a olhar para mim, para o meu marido de forma diferente, para os meus filhos de forma diferente, para os meus colaboradores de forma diferente, mesmo achando que eu era uma melhor pessoa, que eu já carregava mesmo isso, essa bondade, esse olhar. Mas depois que eu olhei para dentro, eu falei, Deus, quem eu era? Quem eu era? Se eu estou me sentindo bem melhor agora, quem eu era? Mesmo achando que eu era maravilhosa. Bom, seguimos, né? Então aqui a gente conversou, né, sobre mentalidade de crescimento, sobre profissional do futuro e sobre a passagem que foi aí no quarto encontro, né? A passagem de escassez para abundância, que é o profissional do futuro, que é quem nós somos hoje, ou quem estamos aí construindo, né? Então hoje a gente vai olhar para algo muito mais profundo, tá? Quem somos e de que maneira a nossa essência ela pode expressar esse meio da nossa profissão. Então, reflitam também sobre isso. Muitas pessoas aprendem a escolher uma carreira. Todos nós aprendemos dessa forma. E se vocês aprenderam de forma diferente, me fala. Mas aprender sobre a nossa carreira, evoluir nela, não é só sobre cumprir tarefas, conquistar títulos. Eu tenho 6 pós, tenho mestrado, doutorado, gente, tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas não é só sobre isso. Sobre atender expectativas, sobre se dar ali 300% loucamente, ou uma tripla jornada, mas pouquíssimos são ensinados a se conectarem, a conectar a nossa história, os nossos valores, os nossos dons ao trabalho que a gente faz. E hoje o meu convite não é apenas para vocês pensarem, tá? Qual que é o meu propósito? Não é só sobre isso. É sobre perceber quem eu sou enquanto eu caminho em direção a ele. Porque a gente faz vários ajustes de rota, vários. E aí uma pergunta que eu quero trazer para vocês é: colocam aí no chat ou escrevam no papel. Então, quando você pensa na sua profissão hoje, qual o sentimento que surge? Quando você pensa no que você faz através da sua profissão, qual o sentimento que aflora em você? É de realização? É de gratidão? É de cansaço? Vou trazer aqui a Vivi, por exemplo. Ela vive uma dupla jornada, CLT e mundo empreendedor. Ela está na construção, apesar de já ter um bom período, já tem os seus clientes, perfeito. Mas o que que você sentir em um e em outro? Você pode trabalhar essas duas questões. E isso é bem importante, porque aí você vai trazer um comparativo muito real, muito claro. Isso é muito legal.
Então, o que que você sente hoje? Realização, gratidão, cansaço, dúvidas? Meu Deus, dúvidas. Estou cheia de dúvidas. Por que que eu fiz mesmo enfermagem? Esperança, sobrecarga, crescimento, medo, assim como eu já senti, depois de um tempo, obviamente, né? Entusiasmo. Então, o que que você sente? Isso é importante reconhecer. Anotem aí, coloquem no chat, ou pode abrir o microfone. Bom, no encontro anterior, a gente falou muito sobre abundância, sobre reconhecermos que prosperar também envolve movimento, que é o que a gente está construindo. Então, hoje a gente vai avançar em um passo, e antes de gerar esse movimento de recursos, a gente precisa reconhecer que quem está por trás desses recursos. Faz sentido para vocês? Porque a gente só pensa em recurso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas quem que está por trás desses recursos? É você? É o paciente? É o aluno? Enfim. Gente, o nosso trabalho sem significado, ele gera assim um esgotamento absurdo, independente do que a gente faz. Mesmo tendo liberdade na construção da nossa jornada empreendedora. Reflitam sobre isso também, tá? Mas quando essa essência, né, o profissional, ele se encontra, porque aí fortalece sim o nosso propósito, quem nós somos na essência, o nosso trabalho, ele deixa de ser apenas uma obrigação e passa também aí ter uma expressão sobre quem nós somos. E essa expressão é percebida através de outras pessoas. E na maioria das vezes. Então, o que você percebeu que você movimentou, ou durante a última semana, a partir do encontro de semana passada para cá? O que que você percebeu aí, ou que você movimentou para poder trazer aí uma transformação, uma mudança, um passo, um resultado, uma ação que você teve, principalmente do que a gente está construindo desde a primeira semana até hoje? Escrevam, coloca no chat, traz aqui para mim. É importante discutirmos sobre isso porque estamos aqui para a gente poder ter essa troca, e isso é muito, muito, muito importante. Mas a gente precisa dar passos, tá? E eu adoro falar isso. Tudo que eu trago aqui para vocês, acolha o que faz sentido. Acolha aquilo que faz sentido, mas a forma que vocês acolherem é para uma decisão. Qual passo eu dou para isso que me faz sentido? Sobre o que a Patrícia está trazendo. Isso também é muito importante, porque se a gente não tiver decisão nenhuma, só internaliza, obesidade mental, certo? Conhecimento nos liberta, mas o que gera transformação e resultado real são os passos que a gente vai dando através daquilo que a gente transforma de conhecimento em ação. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês hoje? 4 pilares sobre identidade, profissão e propósito. Então, anotem aí. Então, o que que eu quero trazer para vocês no primeiro pilar? Sobre identidade. Quem sou? Escrevam aí, hein? Gente, a identidade, ela não é apenas uma profissão, um cargo, uma formação acadêmica, um estado civil, quantidade de seguidores. Peguei pesado agora, né? A empresa que você trabalha, tudo isso é importante, tá? Os resultados que você conquista, tudo isso é importante, mas não é a sua identidade. O que que a identidade envolve? Valores, características,
Até características não tão boas. É a sua identidade. Crenças que foram construídas, independente de serem crenças fortalecedoras ou crenças limitantes. As suas experiências, os seus talentos, as suas escolhas. Gente, é uma escolha que você fez, o que eu fiz. Isso ressalta quem eu sou. E aí a gente pensa muito mais na crítica do que na própria felicidade que é gerida através da escolha. A forma da gente se relacionar com as pessoas, a maneira da gente servir as pessoas, aquilo que a pessoa ela não está disposta a negociar. Por exemplo, é, eu, Patrícia, não me importo de verdade de trabalhar sábado e domingo, desde que eu faça aquilo com propósito. Porque se não tiver, obviamente, eu prefiro ficar com a minha família. Óbvio, é óbvio. Mas tem pessoas que não querem trabalhar final de semana. E aí eu vou falar que essa pessoa é preguiçosa? Ai, antes eu falava. Entende? Antes eu falava, porque é um valor para minha família, o trabalho. Ah, a gente não escolhe trabalho. Isso com 15 anos. Mas talvez com 15 anos, se tivessem colocado para mim que a gente não pode trabalhar em qualquer coisa, eu não teria construído tantas crenças que me limitaram, que me prejudicaram. E tá tudo bem, tá, gente? É importante a gente reconhecer. Então, o que que eu tô disposta a não negociar? Isso revela quem eu sou, revela sobre a minha identidade, tá tudo certo, tá? Tem uma religião que eles não trabalham dia de sábado. Gente, Adventista. adventista, que é uma religião fantástica, admirável, 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 admirável. Como criticar? E é uma crença. Como criticar? Né? Você vai receber R$ 5.000 para você trabalhar no sábado. Se a pessoa aceita, claro, gente, se ela estiver no desespero, se ela estiver na construção, tá tudo bem. Mas depois que ela se constrói, é inegociável. Você pode me pagar o preço que for, eu estou honrando, eu já construí, eu não preciso mais. Não é verdade? E aí, passar por cima de um valor é a gente se ferir. E aí muitas pessoas criticam, muitas, 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 muitas. E aí, claro, a gente precisa fazer aqui, ó, terapia, psicologia, né, sessões de, enfim, para poder resgatar a nossa identidade, firmar na rocha. A gente precisa firmar na rocha quem nós somos. Tudo isso precisa ser desconstruído para a gente fortalecer uma nova identidade pessoal, profissional, uma identidade em Cristo, enfim, que fortalece muito, 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 muito mais, né? Bom, durante muito tempo, não sei vocês, né? Mas trazendo aqui também a minha realidade, né? Nós podemos, né, responder que quem eu sou, dizendo apenas o que fazíamos ou o que fazemos. Sou enfermeira, sou professora, sou terapeuta, sou médica, empresária, gestora, enfim. Mas a nossa profissão, ela é sim uma forma de expressão e não a totalidade da nossa identidade. Olha que interessante isso. Isso é fantástico, né? Então, quando a gente coloca aí toda a nossa identidade em um cargo, qualquer mudança profissional pode parecer uma perda de valor pessoal. E aí, quem nunca passou, né, por isso? Ou de ter passado, ou de ter presenciado alguém nessa transição de não ser flexível, de não ser uma pessoa adaptável, de não ser uma pessoa ensinável, de não estar ali com o coração aberto para mudanças. Por isso que a gente precisa compreender. Eu exerço uma profissão.
mas eu sou muito maior do que ela, do que a profissão que eu exerço, do que o cargo que eu tenho. E a gente percebe que, infelizmente, no nosso meio da saúde, as pessoas se apresentam pelo cargo, pelo crachá. Bom, e aí, fortalecendo aqui também numa pergunta reflexiva para vocês, tá? Quem é você quando ninguém está perguntando qual é a sua profissão? Você sabe falar quem é você? Quando ninguém está te perguntando. Você conheceu uma pessoa. Oi, prazer, eu sou Patrícia Enfermeira. E honestamente, gente, a gente sente um desejo de falar, porque assim, é, a nossa profissão, ela é muito digna e ela honra, assim, o que nós escolhemos ser. Mas ela não define quem nós somos na nossa essência. É só sobre isso, tá? E às vezes a gente conhece, né, algumas pessoas e a gente anseia para falar assim, eu sou enfermeira, eu sou médico, eu sou coach, eu sou mentora, vocês, né? Porque isso traz essa alegria para nós. Mas é só para vocês refletirem que não define a nossa identidade, a nossa essência. Porque, na verdade, gente, o que que as pessoas buscam na gente? Não é saber a profissão que a gente tem, não é sobre isso. As pessoas gostam de sentir o nosso entusiasmo, de sentir a nossa essência, de sentir a nossa verdade, porque isso conecta, traz verdade, traz confiança. Prazer, fulano, nananã, sou médico, tá? E aí? Tipo assim, eu posso até estar precisando dele, mas isso gera verdade, isso gera confiança. Preciso fazer uma cirurgia. Aí não conectou. Vocês acham que eu vou aceitar que essa pessoa me opere? Ai, meu Deus, você vai morrer se você não fizer. Mas talvez eu possa morrer na mão do cara. Vocês estão entendendo a diferença da nossa essência falar muito mais alto? Bom, pilar 2, essência. O que existe em mim? Então, anotem aí, tá? Essência é aquilo que aparece de maneira recorrente em mim, na forma que eu vivo e na forma que eu sirvo as pessoas. Então, essência é aquilo que aparece de maneira recorrente. Essa alegria. Ai, meu dia hoje foi uma bagaceira, mas eu tô aqui, ó. Não foi, tá, gente? Mas enfim, às vezes é. E quando eu me conecto com vocês, eu tô aqui, ó, vibrando em energia. Vibrando em energia. E se não for para vibrar em energia, vocês podem ter certeza que eu cancelo. É de mim, é minha essência. Então, reconheçam a de vocês. E vamos lá, o que que pode ser essência? Acolhimento, a forma como eu lidero, sabe aquela coisa nata? É um dom. Então, reconheçam em vocês. Criatividade ou o cuidado, a coragem que eu tenho, a comunicação. A forma como eu me comunico com as pessoas. Então, reconheçam. Minha organização, a forma como eu ensino, ou a minha sensibilidade, ou o meu senso de justiça, ou a minha espiritualidade. Quem disse que eu não posso trazer a espiritualidade naquilo que eu faço? Quem disse? Capacidade de conectar pessoas, quanto de me conectar com pessoas ou de conectar, aproximar pessoas, fazer pontes, ou a disposição que eu tenho para poder resolver problemas.
Vocês acreditam que a essência de vocês deixa pistas? Olha que poderoso isso. Ela aparece nas coisas, quais as pessoas procuram em você, nos ambientes que você naturalmente contribui e ou, né, nas situações que você sente que está sendo verdadeiramente útil. Olha que interessante isso. Quero trazer uma pergunta para vocês, tá? Pelo que as pessoas normalmente procuram vocês? Anotem. Por que que eu vou pedir para vocês anotarem essa pergunta? Respondam agora, já escrevam ou reflitam, meditem sobre essa pergunta. É... Peraí, só um minutinho, gente. Pronto. Colocando aqui para carregar. Por que que eu quero que vocês reflitam e, além de refletirem, né, escrevam em algum momento, que seja agora ou que seja depois? Por que que as pessoas normalmente procuram a gente, procuram vocês? Gente, quantas vezes nós já falamos, fulano de tal só me procura por conta disso. Gente, quantas vezes? Olha a nossa arrogância, nossa ignorância, e eu também, fulano só me procura. Gente, mas olha, interpretem o lado bom da vida. Porque se a pessoa ela está te procurando por aquele motivo, é porque ela confia em você, ela está entregando, ela sabe que você vai resolver, que você vai ajudar, que você vai contribuir. A gente também não pede socorro para as pessoas quando o calo aperta, e aí a gente não pensa em alguém. Então, por que que a gente está aqui, ó, incomodado porque as pessoas só nos procuram por determinado motivo? Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque eu tô sendo útil. E ela confia em mim, ou ele, enfim. Então, olha, como é gostoso a gente poder trazer isso para um novo ângulo. E talvez até ontem eu também falava isso, não sei. Enfim, já falei isso várias vezes. Então, como é importante a gente poder olhar para dentro, reconhecer que a falha do outro também está em mim. E que se eu não ressignificar, não adianta eu olhar para a pessoa e, ai, Deus, vai falando, pai. Vai falando, vai colocando aqui coisas boas, né, para que a gente cresça. Pois é, para que a gente se transforme, né, em melhores pessoas. 1% ao dia. 1% ao dia. É sobre isso. Bom, queridos, terceiro pilar é o propósito. Então, para quem e para quê? Eu gosto muito de trazer propósito. Eu vou compartilhar com vocês hoje, mais tarde, Comece pelo Seu Porquê, de Simon Sinek. Eu amo indicar o Simon Sinek. É, é um videozinho curto, de 5 minutos, mas tem muito conteúdo de Simon Sinek no Google, tá? E ele utiliza a ferramenta Golden Circle, que é Comece pelo Seu Porquê. Então, qual que é o seu porquê? O seu porquê é o seu propósito, ponto, simples assim. Só que o que eu vou fazer e como eu vou fazer é a consequência do meu propósito. Então, para quem e para quê, não importa, entre aspas. O principal é o meu propósito. É o porquê que eu faço o que eu faço, para depois eu trazer clareza de como eu faço, para quem eu faço e o que eu faço. Então, o propósito, ele não precisa começar com algo grandioso, gente. Acreditem. Propósito é você usar você mesmo, né? Quem você é. O que você viveu e o que você sabe para poder gerar essa transformação na vida de alguém. E isso é muito gostoso, porque é isso que traz o quentinho para o nosso coração, né? Porque está muito conectado com quem eu sou
e o que eu sei fazer para poder gerar essa transformação. Não o que eu sei fazer. Não, é primeiro quem eu sou. Quem eu sou e o que eu sei fazer. E a gente só pensa no que eu sei fazer. A gente esquece quem eu sou. Então é unindo quem eu sou e o que eu sei fazer para poder gerar a transformação na vida de alguém. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês, gente, que vai ser um divisor de águas. Vamos lá, anotem, tá bom? Propósito, ele é igual à essência. Anotem, gente. Propósito é igual à essência, à experiência, a serviço e impacto. Propósito, ele é igual à essência, mais a experiência que eu tenho, mais o serviço que eu faço, mais o impacto que eu gero. Por exemplo, sobre essência, tá? Quem eu sou e quais valores eu carrego. Essência, quem eu sou e quais valores eu carrego. Sobre experiência, é o que eu vivi e o que eu aprendi. Sobre serviço, olha que importante, tá? Como eu coloco isso à disposição das pessoas? Não é fazer por fazer, não é fazer porque eu sei fazer, é como colocar isso à disposição das pessoas. É essa utilidade. E não somente porque eu sei fazer, ou até mesmo que eu faça muito bem feito. Será que o que eu faço muito bem feito eu contribuo na vida de alguém? Então, é como eu coloco isso à disposição das pessoas. E o impacto, que é o desejo mesmo de transformar a vida dessa pessoa, que seja até com um curativo, né, Vivi? Qualquer coisa que a gente ensina, e quando a pessoa também está permissiva, tá? Isso é muito importante, tá? É a transformação que eu gero na vida da pessoa. Então, esse é o impacto que eu gero. Qual que é o impacto que você gera? Qual é a forma, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, uma profissional, ela pode ser fisioterapeuta, mas a sua essência é devolver autonomia e confiança para as pessoas. Exemplo. Outro exemplo, uma professora, ela pode ensinar conteúdos, olha a diferença. Uma professora, ela pode ensinar conteúdos, mas o seu propósito pode ser despertar possibilidades em alunos que não acreditavam em si mesmo. Olha que forte isso, é muito forte. Uma enfermeira, ela pode prestar uma assistência. Oi, papi. Meu pai vai entrar aqui, gente. Pode entrar, papi. Mas a sua marca, ela pode fazer com que pacientes e famílias se sintam vistos. Olha, ó, percebam isso, tá? Então, uma enfermeira, ela pode prestar ali qualquer tipo de assistência que pra gente é muito natural, é normal prestar uma assistência. Mas a sua marca, ela pode fazer com que pacientes e famílias se sintam vistos, seguros, respeitados. Olha a diferença. Faz sentido isso para vocês? Faz. Gente, olha que interessante isso, o negócio, o trem aqui que eu coloquei, o fundo. Vocês viram meu pai passando? Não, né? Elas não estão te vendo, papai. Ninguém tá te vendo. Que barato. Eu já tive a experiência de colocar fundo, é muito, muito natural. Eu falo para os meus mentorados, né? Vocês podem atender até no banheiro, tá tudo certo. Coloca um fundo, tá tudo certo. Mas de passar a pessoa, não. Ai, Deus. Gente, alguma dúvida até aqui?
Tá fazendo sentido para vocês? Está conectando com aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês entregam, fortalecendo, né? Trazendo esse valor, né? Porque é tão poderoso aquilo que a gente faz. Ah, é tão simples dar um banho, é tão fácil dar uma medicação. Meu Deus. É fácil porque a gente aprendeu e a gente estava aberto a aprender. E olha que incrível, eu falo isso para muitas pessoas. Se eu ensinar o meu filho, hoje o meu filho tem 9 anos, tá? O do meio, eu falava muito dele. Agora eu vou falar da Nanda, que vai fazer 6. Se eu fizer o quadrante para ela e falar, é aqui que você vai fazer uma intramuscular, ela vai aprender. É técnica. Qualquer um aprende estando aberto, obviamente. Mas qualquer um aprende. Mas ser uma melhor pessoa, não. Faz sentido? A técnica, gente, é muito mais fácil. Executar é muito mais fácil. Mas pensar, raciocinar, olhar para si é muito difícil. Mas a gente precisa querer o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Porque, gente, nada é mais apaixonante do que a gente conhecer, primeiramente, a gente, do que até mesmo o outro. Que a gente fala, né? Ai, conheço minha mãe. Gente, eu conheço meus filhos. Tá, mas você se conhece? Uau. Aí pega, né? Mas é sobre isso, porque a gente fala muito isso, né? Eu conheço meu marido. Tá, mas você se conhece? Bom, e o quarto pilar é a nossa profissão. A nossa profissão, gente, é um veículo, né? Mas não é um destino. Isso é muito importante, a gente ter essa clareza. Então, a profissão, ela é um veículo pelo qual o nosso propósito ele pode se manifestar, mas não é o único, não é o único caminho. Bom, por isso, né, muitas pessoas mudam de função, faz transição de carreira, de empresa, de área de atuação, mas a essência, ela continua presente. Quem nasceu, né, para poder ensinar, vamos trazer, isso aqui é muito forte dentro de nós, tá? Pode ensinar em uma sala de aula, em uma mentoria, em uma empresa, em uma comunidade, numa conversa. O formato ele pode mudar, mas a nossa essência ela não muda, independente de onde for. Quando a gente está aqui, ó, nesse processo, nessa jornada, nossa essência não oscila, nosso caráter não muda, performa. E eu acredito verdadeiramente, tá? Que a única identidade que transforma daqui para frente, quando a gente está nesse processo aqui, é o caráter, né? E que a gente vem buscando, que é o caráter de Cristo. Porque o nosso caráter mesmo, ele até pode oscilar, mas se a gente não tiver o caráter, buscar, né, essa atração. Porque isso que a gente está estudando aqui, mesmo não sendo algo espiritual, é sim uma forma de trazer Deus, né? De olhar para nós, é olhar para Ele como Ele é, ou como Ele gostaria que nós fôssemos, e aí a gente vai aprendendo, se transformando. Então, a forma como você trabalha hoje, ela revela quem você realmente é, ou apenas atende expectativas que colocaram sobre você. Gente, essa pergunta é para esmagar, porque por anos, para mim, foi sobre as expectativas. Ah, eu confio em você, você é foda, você é muito boa. E isso é muito bom de ouvir, tá? Porque reforça quem nós somos e potencializa a nossa energia. Mas não é só sobre isso, porque aí vem a sobrecarga. Aí vem o superego falando o tempo todo, né? Que eu sou muito boa, que eu sou muito boa. A gente fortalecer, a gente precisa, tá, ter o nosso ego, isso é muito importante. Mas de uma forma extremamente equilibrada, para a gente não perder a nossa essência, não perder a nossa identidade, não perder a nossa fé.
Então, a forma como você trabalha hoje, ela revela quem você realmente é, ou apenas as expectativas que colocaram sobre você, ou que esperam de você. Meus amores, quero trazer aqui uma dinâmica. Pode ser num papel separado, pode ser num caderno. O que que eu quero trazer nessa dinâmica, tá? Alguém quer trazer alguma coisa antes de eu começar essa dinâmica? Se alguém quiser trazer alguma coisa, fique à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Em construção. Todos nós, meu amigo. Todos nós. Maravilha. Então, anotem aí, meus amores. Na folha ou no papel, eu quero que vocês dividam em 4 quadrantes. E aí, lá no primeiro quadrante, vocês vão colocar como título, tá? Vai ser sobre a história de vocês. E aí, o título é Experiências que me formaram. Então, o primeiro quadrante é sobre a sua história. E aí, o título, Experiências que me formaram. E aí, eu vou pedir para vocês anotarem. Mesmo que não dê tempo agora, vocês vão continuar nessa construção, tá? Mas trazendo aqui para vocês, o que que eu vou pedir para vocês anotarem, por favor? 3 experiências marcantes da vida de vocês. Então, só anotem, só anotem, porque não vai dar tempo de construir tudo, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro quadrante, experiências que me formaram. Anotem 3 experiências marcantes da vida de vocês. Não precisa colocar as experiências ainda. Então, 3 experiências marcantes da vida de vocês. Um desafio superado, ainda neste quadrante. Uma experiência profissional que trouxe aprendizado. Então, 3 experiências marcantes da vida de vocês. Um desafio superado. Uma experiência profissional que te trouxe aprendizado. E algo que vocês viveram hoje que poderiam ajudar outras pessoas. Então, algo que vocês já vivem, tá? Para poder ajudar outras pessoas. Então, dentro deste quadrante, certo? E aí, anotem essa pergunta para poder trazer muito mais clareza para vocês. O que que a sua história te ensinou que nenhuma formação acadêmica conseguiria te ensinar? Vocês só vão conseguir responder depois que vocês responderem essas 3, 4 primeiras que eu fiz, certo? Dentro deste primeiro quadrante. Ok? Estão acompanhando? Tá. Vamos lá para o segundo quadrante. Vai ser sobre a sua essência, tá? Então, lá no segundo quadrante, vamos colocar como um título Quem sou, que é a essência de vocês. Então, eu vou pedir para vocês poderem escrever, para vocês escreverem umas 5 características pessoais, gente, não é muito, tá? Eu poderia falar 30 aqui agora. Então, 5 características pessoais, 3 valores inegociáveis para vocês. Gente, é o seu valor. O que é inegociável para você pode ser negociável para mim, tá tudo certo. E às vezes o que é inegociável para mim pode ser negociável para vocês, tá tudo certo. Então, é o valor seu. 5 características pessoais, 3 valores inegociáveis, 2 talentos que você possui naturalmente, é natural. 2 talentos. Escrevam aí, nesse segundo quadrante. E uma qualidade que outras pessoas reconhecem. Isso também é bem legal, tá? Às vezes nem a gente reconhece, né? Mas enfim, algo que alguém já falou pra você, mais de 2 ou 3 pessoas que reconhece algo que você despertou pra isso. Olha que interessante, né? Pode ser ética. Ai, nossa, como eu sou ética. A gente não fica parando pra pensar que isso é uma qualidade. O quanto eu sou ética. Não é verdade? Mas que já veio de alguém. É, a sua verdade, exemplos de valores, família,
excelência, cuidado, senso de justiça, fé, respeito, crescimento. Nossa, um valor para mim, quero crescer. É um valor que supera. Responsabilidade. Você sente dor aqui, ó? Eu sinto. Dor nos ombros. Excesso. Deus. Mesmo não querendo, mas é. Lá no quadrante 3 vai ser a contribuição de vocês. E aí, como título, vocês podem colocar o que eu posso oferecer. E aí, anotem aí. O que que vocês podem oferecer? Quais problemas vocês sabem resolver? Quais os conhecimentos vocês possuem? Que tipo de pessoa vocês conseguem ajudar? De que maneira gostam de servir? Qual a maneira que vocês gostam de servir? E outra coisa muito importante, tá? Qual transformação vocês já produziram na vida de alguém? Então, tudo isso é o que vocês podem oferecer. Então, a pergunta, tá? Após esse quadrante, o terceiro quadrante. Que resultado você consegue facilitar na vida das pessoas por meio daquilo que você sabe e viveu? Então, que resultado você consegue facilitar para alguém por meio de alguma experiência sua? E no quarto quadrante, vai ser sobre o seu impacto. Então, lá como título no quarto quadrante, é o que você deseja transformar. Então, anotem. Quem são as pessoas que você deseja alcançar? Olha que incrível isso. Isso está muito correlacionado com o nosso público atual e o público ideal. Como vocês querem que essas pessoas se sintam após o contato com o seu trabalho? Isso é fascinante, gente. Fascinante. O que que vocês querem despertar nas pessoas? Tocar. Porque esse sentimento é o que faz a pessoa se transformar. Que mudança você deseja provocar, transformar? Pelo que vocês gostariam de ser lembrados profissionalmente? E aí, provavelmente, né? Algum valor que ou você reconhece ou a pessoa reconhece. Então, anotem para vocês responderem posterior a essas, né? Quando alguém passar pela sua vida profissional, o que que você deseja que essa pessoa leva com ela? Certo? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha. Anotem e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem lançar lá no grupo, ou até mesmo no meu particular, super tranquilo, tá bom? Meninas, Carlos, certo? E aí, o que que eu quero que vocês façam também? Uma construção de frase. Essa construção de frase, gente, é para a vida de vocês, por mais que depois vocês possam performar essa frase, tá? É uma frase na construção do propósito de vocês, tá bom?
Então, por exemplo, tá? Eu uso a minha capacidade de, vocês sabem, a capacidade de vocês. Então, vamos lá. Eu uso a minha capacidade de para poder ajudar, gerando. Então, vamos pensar em uma capacidade, a pessoa que você quer ajudar, o que que você quer que ela se transforma e qual é esse impacto que você vai gerar, tá? Então, vamos construir assim, mais ou menos, ó. Eu uso a minha capacidade de ensinar, exemplo, ou de direcionar, porque isso que eu estou fazendo aqui também é direcionando vocês. Então, eu uso a minha capacidade de direcionar para poder ajudar profissionais de saúde, todos vocês são, a se posicionarem como empreendedores. Eu gosto de usar esse termo, tá? 360, porque não é somente empreender, é quem a gente se torna, né, no meio do caminho. Então, vamos lá. Na frase que eu quero que vocês construam, tá bom? Sobre propósito, tá? Então, eu uso a minha capacidade de ensinar, ou de direcionar, ou de a minha capacidade de transformar, nossa, para ajudar profissionais de saúde a se posicionarem como empreendedores 360, que eu acho isso fantástico, gerando impacto e valor real na vida dessas pessoas. Então, pensem sobre isso, sobre qual a sua capacidade, quem você vai ajudar, qual o tipo de posicionamento que essa pessoa, que você vai trazer para essa pessoa, e o impacto, a transformação que você vai gerar, certo? Quero trazer aqui outros exemplos. Então, vamos lá. Eu uso a minha capacidade de acolher, de orientar, ou de acolher e orientar, para poder ajudar profissionais inseguros a reconhecerem o seu valor. Olha que importante isso. E construírem uma carreira com mais clareza. Então, nessa construção, para vocês trazerem um fortalecimento sobre o propósito de vocês, daquilo que vocês já fazem, certo? Então, por exemplo, né? O meu propósito profissional é colocar o meu conhecimento, Karina. Então, o meu propósito profissional é colocar o meu conhecimento, em educação a serviços de crianças, de famílias, para poder desenvolver mais autonomia e novas possibilidades. Olha que legal. Sobre aquilo que eu já tenho a expertise, que eu já vivi o processo, que eu tenho a experiência, para poder fortalecer naquilo que eu desejo transformar, que é o meu propósito, unindo, né, o meu serviço, minha essência, meu propósito, enfim, certo? E a transformação que eu gero, obviamente, tá bom? Então, essa frase, gente, ela não precisa estar perfeita, tá? Ela é uma primeira versão, né? E não precisa ser ali uma sentença definitiva para gente. Até então, que a gente pode fazer vários ajustes de rota, tá bom? O propósito é a gente amadurecer enquanto a gente caminha, enquanto a gente serve e também enquanto a gente se permite, né, viver aí novas experiências, certo? Correto. O que que eu quero trazer aqui para vocês? Quero trazer uma reflexão sobre identidade real e identidade construída. Então, quero que vocês reflitam agora, tá? Então, sobre identidade. Identidade real versus identidade construída. Então, vamos lá para essas duas, diferenças. Então, eu quero que vocês reflitam, pensem, o que esperar de mim? Ou o que que esperam de mim? Gente, pensem em todas as pessoas, pai,
mãe, filhos, esposos, enfim, esposa, irmãos, tios, amigos. O que que essas pessoas esperam de mim? É a minha identidade real versus a construída. Então, na real, tá? O que que as pessoas esperam de mim? Que eu tenha uma profissão segura. Meu pai, não quer voltar para o hospital, não, filhinha? Ele perguntou esses dias: você não pretende? Eu não. Tô tão feliz assim. Tá bom do jeito que tá, tô Ai, tranquilo, trabalho de onde eu quero. exatamente. Eles não entendem 100%, gente. Por mais que eles se esforcem, por Deus. Enfim. Vocês acreditam que às vezes eu me incomodo com meu filho? Por que que às vezes eu me incomodo com meu filho? Porque ele tá em casa, ele faz ali alguns plantões também. Gente, é um negócio muito doido de se entender, tá? Mas enfim, eu vou respeitando ele também de acordo com aquilo que ele tá me trazendo. E aí eu fico, né, pensando, gente, que trabalho é esse, né? E ele fala. Só que ao mesmo tempo que ele tá ali na correria, depois ele fica ali super tranquilo. Gente, é uns plantões muito doido, muito doido. E amém, só coisas boas, né? E aí, às vezes, eu me pego pensando, gente, que trabalho é esse, né? E aí, da mesma forma que vem, olha a importância de ter o autoconhecimento. Ela vai. Ao mesmo tempo que vem, ela vai. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Bom. Reflitam sobre, tá? O que que as pessoas pensam da gente, tá? É, que a gente deve ter uma profissão segura, que a gente não deve correr riscos, que a gente tem que agradar todo mundo, que a gente tem que ser sempre forte, que a gente não pode errar, que a gente tem que seguir uma carreira específica, que a gente tem que provar o nosso valor por meio de resultados. Tudo isso é importante? Sim, mas lembrem-se da identidade atual. E aí eu quero que vocês reflitam agora numa identidade construída. Quem eu estou escolhendo me tornar? Um profissional autêntico. Exemplos, tá? Uma líder humana. Gente, eu já cheguei a pensar assim: será que sou eu que tô maluca e as outras pessoas são normais? E sim, eu sou fora da curva mesmo. Gente, desculpa. Mas, enfim, não tem como aplicar uma medida administrativa e querer estrangular o pescoço da pessoa achando que aquilo vai abominar ou desconstruir a carreira da pessoa. Eu não penso dessa forma e nunca vou pensar. Nunca. Uma medida administrativa, por mais que seja ali algo educativo, né, uma medida disciplinar, enfim. Você traz uma educação para a pessoa, mas a educação não é o papel que ela assina. A educação é aquilo que você coloca dentro do coração da pessoa. Olha, isso daqui é um papel, mas você vai assinar porque é algo administrativo. Mas olha, reflita sobre isso. As pessoas não conversam sobre, elas somente aplicam. Então, não, não tem como. Então, eu sempre pensei nisso. Essa é a líder que eu quero ser. E eu fui essa líder. Então, alguém que comunica o que acredita, não tem como eu fazer uma orientação, gente. Não tem como eu falar pro cara, para de fumar, sendo que eu tô fumando. Não tem como, não tem congruência. Eu tenho que comunicar aquilo que eu acredito que são os meus valores. Não tem como. Uma pessoa que respeita os seus limites, gente, eu nunca respeitava os meus, porque eu era forte para caralho, desculpa o palavrão. Eu era essa pessoa. Eu não respeitava os meus limites. Eu não nem queria respeitar, porque eu me achava foda. Porque eu posso, eu faço, eu consigo, eu aconteço. Jesus.
Que isso, que loucura. Bom, tudo isso veio na construção da profissional e da pessoa, né? Que eu queria construir, me tornar uma profissional que serve sem se abandonar. Porque, por quê? Por que que o outro tem que vir na minha frente? Por que que para cuidar do outro eu tenho que cuidar primeiro dele do que de mim? Isso não existe. Não existe. Eu tenho que olhar primeiro para mim. Eu tenho que estar bem para eu poder cuidar com muito mais amor, com muito mais propósito, para eu poder trazer uma dignidade no cuidado, no processo. E alguém também que constrói uma carreira com significado. Tem que ter um significado, tem que ter um porquê maior sobre isso. Porque se não tiver, não tem base, não tem solidez. Então, quem eu decido me tornar nessa jornada, que é a nossa identidade construída. Então, qual a expectativa externa você precisa deixar de carregar para poder construir e conseguir, né, se aproximar da sua verdadeira identidade? Olha que pergunta muito interessante. Gente, qual pessoa? Pense, né? Eu tô aqui, ó, qual a expectativa? Mas vai na pessoa mesmo. Qual a pessoa que eu tenho que parar de ouvir? Ou qual a voz interna que eu tenho que parar de ouvir? Qual a expectativa externa você precisa deixar de carregar, soltar, para poder conseguir mesmo dar passos e transformar nessa nova identidade, nesse novo caráter, para poder se aproximar da sua verdadeira identidade? Bom, quero trazer para vocês uma ação prática. São duas, né? Porque essa não vai dar tempo, né? Essa que eu acabei de aplicar. É muito profunda, gente, é muito profunda e transformadora, tá? Divisor de águas, acreditem, depois me contem. Bom, bom, o que que eu quero deixar para vocês para essa semana, tá bom? É o tema, né? Vai ser a minha essência em movimento, certo? Então, durante a semana, eu quero que cada um de vocês, que vocês façam, né? Na verdade, que vocês escolham características da própria essência, para a gente poder transformar numa ação concreta. Então, vamos trazer aqui como exemplo, tá? Então, teremos dois momentos. Primeiro momento, escolher uma palavra. Então, nessa palavra, vou trazer exemplos aqui para vocês. Então, escolha uma palavra como ou acolhimento, ou coragem, ou comunicação, ou cuidado. Então, uma característica pode ser só uma. Criatividade, organização, liderança, certo? Excelência, enfim, escolha uma. E o segundo passo é escolher uma ação. Precisa definir uma ação. Então, a ação ela pode ser simples, tá? Simples, mas específica e possível de executar nessa semana. Então, o que que eu quero trazer também como exemplo para poder facilitar? Primeiro momento, escolha uma característica. Segundo momento, defina uma ação. Então, uma ação, por exemplo, sobre acolhimento. O que que eu posso fazer sobre acolhimento nessa semana? Então, algo possível, tá? Eu posso ligar para uma pessoa que precisa ser ouvida, uma amiga, alguém da família, enfim, um paciente, né, um cliente. Sobre ensino, eu posso compartilhar um conteúdo que ajude alguém. Veja o que que faz sentido para vocês, tá bom? Sobre comunicação, publicar um vídeo, por exemplo, expressando ali alguma ideia importante. Gente, não tomei água. Vocês estão tomando água aí? Bom, sobre liderança, conduzir uma conversa necessária com alguém, ou com equipe, ou com pai, ou com esposo, ou com filho, liderança. Sobre conexão, ou eu me conectar com alguém,
ou eu conectar pessoas. Vamos supor, tá? Que eu conecte dois profissionais que podem agregar valor um ao outro. Olha que interessante isso. Gente, várias pessoas já fizeram isso comigo sem eu menos me tocar. E que eu sou extremamente grata, extremamente, extremamente. Pessoas fazendo ponte para mim. É uma bênção. O que a gente faz, né, no nosso hub é sobre isso. Sobre coragem. Apresente o seu projeto ou o seu serviço. Coragem, mulher. Coragem, homem. Bora! Coragem. Sobre excelência. Nossa senhora, a Karina vai me matar agora, né? Melhore uma etapa do seu processo. Eu fico alterando um monte de coisa no nosso modelo de negócio. Ela, de novo? Mas você mudou de novo? Por quê? Buscando a excelência, fazendo ajuste de rota. Ela entende, graças a Deus. Tem que ter. Né, amiga? Sobre cuidado. Gente, olha o importante, né? Antigamente a gente só ligava, né? Hoje a gente só manda mensagem. Vocês podem mandar mensagem ou ligar. Sobre cuidado, envie uma mensagem ou ligue, perguntando, é um processo de acompanhamento. Eu faço isso com vocês. Sobre criatividade, um exemplo, né? Criar uma nova forma de apresentar o seu trabalho. É você criar ou co-criar, né? Algo referente ao seu trabalho. Bom, meus amores, depois desse encontro, né? Qual é a palavra que representa aí a profissional que você está se escolhendo? Você está escolhendo se tornar. Bom, a nossa profissão, ela pode ter, né, começado aí com uma escolha, uma necessidade, uma oportunidade. Aí até mesmo a gente amando mesmo, eu sou apaixonada por isso, é isso que eu quero fazer, porque é uma decisão consciente também, né? Mas a partir de agora, ela pode se tornar uma expressão consciente de quem você é. Você não precisa ter todas as respostas para poder viver o seu propósito. Nós não precisamos, né? Ele começa quando aquilo que a gente deixa de existir, né? Dentro de você, que encontre uma necessidade que você decidiu ajudar a transformar. Isso é muito poderoso. Então, o propósito ele começa quando aquilo que existe dentro de você encontra uma necessidade que você decidiu transformar a vida de alguém. Isso sim é o começo de um propósito, não somente um serviço, não somente algo que você ama, que é algo extremamente às vezes isolado. Então, nessa semana, não busque, ó, presta atenção, hein, fazer algo grandioso. Não precisa ser algo assim muito extraordinário. Mas busque fazer algo verdadeiro. Coloque a sua essência em movimento. Permita-lhe ações que revelem os valores que vocês têm. Observe as pistas que as pessoas vão soltar aí para vocês ao longo dessa caminhada. Quando a nossa identidade, né, e o profissional se conectam, a gente trabalha com muito mais verdade. Porque a gente começa a comunicar com muito mais segurança, com verdade, aquilo que a gente construiu. E que é o impacto que a gente deixa nas pessoas, que não depende apenas, né, de títulos, mas da marca que a gente deixa aí nas pessoas. Isso é muito real, gente, muito real, porque as pessoas percebem. As pessoas percebem, comentam, falam, enfim. Se vocês puderem deixar aí, ou falar, ou escrever, né, o que que valeu aí pro dia de hoje. Bastante trabalho para a semana. Vambora, vambora, minha amiga, vambora. Maravilha. Gente, eu mergulhei nesse conteúdo. É algo que eu já fiz várias atividades sobre. Meu Deus. A Karina também já fez. Carlos também, em alguns momentos.
Eu e a Karina, a gente praticou muito isso e pratica toda vez que a gente vai no Instituto Brasileiro Coach. Gi já praticou, né? Bom, é isso, meus amores. Quero agradecer pela conexão de hoje, pela troca, pelo rico aprendizado. E toda vez que eu mergulho, independente de já ter feito uma atividade igual ou parecida, são insights muito diferentes. Vocês não têm noção, noção. Ah, eu já sei nadar, já sei nadar. Já fiz em algum momento, ou em dois momentos, ou em três, não importa. Porque toda vez que a gente praticar, são insights diferentes, é a gente caminhando, é a gente crescendo, é a gente se transformando ao longo da jornada, certo? Alguma dúvida? Tranquilas, mais ou menos, né? Mais ou menos. Meu Deus, é um boom de informação. Gente, essa para mim foi muito surreal, de verdade. Eu não sei para vocês, tá? Mas para mim eu tive muitos insights. Várias perguntas que eu já fiz aqui eu já respondi, mas não nessa intensidade que eu entreguei para vocês, de verdade. De verdade. Todo mundo evoluindo no processo, no caminho, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida construindo, me chamem de verdade, eu estou à disposição, tá bom? Que seja movimentando o grupo, que seja no particular, sem problema nenhum, tá bom? Profundo, profundo, Jéssica. Mas é isso, meus amores, gratidão demais pela nossa conexão. Semana que vem tem mais. Mas eu fico aqui, tá? Aberta, flexível, ensinável, coração disposto para a gente poder caminhar juntos, tá bom? Vamos tirar uma foto. Bora, Carlos, Jéssica, conseguem abrir aí só para a gente poder registrar esse momento. Gente, cada encontro é um flash. Ai, Deus. Eu no meu ambiente novo, deixa eu tirar esse fundo para vocês verem. Um, dois, três e. Aí, de novo, um, dois, três e. Top. Depois eu compartilho com vocês. Ó, um super beijo no coração de vocês. Semana que vem tem mais. Amo essas conexões. Espero que esteja fazendo muito sentido para vocês também, tá bom? Até amanhã para quem vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.